Salve Maria, caríssimos irmãos e amigos. Estamos em mais uma catequese com os arautos do Evangelho. Nós iremos hoje dar continuidade a este tema terrível que é a inveja. Hoje iremos ver a manifestação, como é que a inveja se manifesta. E iremos então tratar sobre as filhas da inveja. Sim, porque a inveja é um defeito nada assintomático. Bom, então, quais são as filhas da inveja? Para as conhecermos, nós vamos ver primeiramente o que é que nos diz aqui São Paulo, quais são os conselhos que o apóstolo São Paulo dá à comunidade de Roma, aos romanos. Diz ele assim: amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. E, entre outros conselhos, diz também: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, e vivei em boa harmonia uns com os outros. Santo Agostinho, numa obra chamada De Vera Religione, ele afirma o seguinte, que quem inveja, ele dá o exemplo dos cantores, mas podia ser qualquer outro exemplo, qualquer outra qualidade. Quem inveja ao que canta bem, não ama ao que canta bem. O que isto significa? Quem é amigo, ama. Ora, se eu deixo a inveja tomar conta do coração e expulsar o amor, significa que aquele que é meu conhecido, meu amigo, meu muito próximo, acabará por ser meu inimigo, porque eu deixarei de o amar. E quem não ama, permanece na morte. E é por isso que a inveja é, em seu género, um pecado mortal, porque leva à morte. Ora, este levar à morte é o quê? É porque a inveja é um vício capital. Vício capital que nos diz aqui o catecismo. Os vícios podem classificar-se como oposição a virtudes. E, no caso concreto, os vícios capitais são geradores de outros pecados e de outros vícios. São capitais porque eles são raízes, são cabeça de outros defeitos. Então a inveja tem as suas filhas. Ou seja, são manifestações da inveja, porque a inveja normalmente é escondida, ela é camuflada. Não gostamos de revelar que somos invejosos, mas ela há de se manifestar mais cedo ou mais tarde. Porque, diz o apóstolo São Tiago, onde houver inveja, há toda a espécie de vícios. Então, quais são as filhas da inveja? As filhas de inveja nos são dadas aqui no próprio catecismo, no ponto do 10º mandamento, porque vimos que a inveja é um pecado de cobiça, mas um pecado especial de cobiça contra o 10º mandamento. Mas a inveja gera os seguintes defeitos. Estes defeitos foram enumerados por São Gregório Magno nos seus comentários ao livro de Jó, uma obra do século VI. E ele comenta que da inveja nascem o ódio, primeira filha, a maldicência, a calúnia, a alegria causada pelo mal do próximo e o desgosto causado pela sua prosperidade. Estas, no caso, são as 5 filhas da inveja. Porque a inveja, como disse, não é assintomática. A inveja tem sintomas. Ela manifesta-se nestes 5 aspectos. Ódio ao próximo, maldicência em relação ao próximo, calúnia contra o próximo, a tristeza do bem do próximo e a alegria na desgraça do próximo. Vamos começar então pelo ódio. E no ódio nós temos, digamos, um exemplo paradigmático na própria Sagrada Escritura através da história de José do Egito. José e seus irmãos são os filhos de Jacó. São eles que irão dar origem às tribos de Israel. Ora, José era o mais novo, era o Benjamim da família. Naturalmente, o pai tinha uma predileção por ele. Entretanto, os irmãos de sangue, os irmãos dele, irão ver isso com maus olhos. Diz aqui o texto, vendo que o pai o preferia, ganharam-lhe um ódio. Ou seja, veem que aqui há um motivo deste ódio, é a inveja. Vendo que o pai preferia o outro, ódio. E já não o tratavam com bons modos. Ou seja, más palavras, amargura, mágoas no fundo do coração. E, evidentemente, isto vai suscitar más conversas, que é o que vai acontecer a seguir. Um dia, eles vão para o campo,
com os animais, com os rebanhos, e vêem José chegar ao longe. E diz assim: antes de José se aproximar, eles combinaram entre si como o haviam de matar. Então veja que coisa horrorosa. Quer dizer, são irmãos que se unem, que conversam. Lá está. Calúnia, maldicência. Ou seja, o que eles devem ter combinado, o que eles devem ter inventado, o que eles devem ter programado para conseguir ludibriar a própria consciência, para matar o seu irmão. Uma coisa horrorosa. Em como as más conversas são suscitadas, muitas vezes, pela inveja. Bom, ele não foi morto, ele vai acabar por ser vendido. Mas veem como esta inveja dos irmãos de José produziu o ódio, como diz a própria Escritura, e as más conversas, ou seja, maldicência e calúnia. Esta maldicência e calúnia, ou seja, são o quê? Críticas. Quem inveja, critica. Evidentemente que nem todos os críticos são invejosos, mas há uma crítica certa, uma crítica que vai nascer sempre da inveja. Agora, qual é a diferença entre a maldicência e a calúnia, ou seja, destas duas filhas da inveja? A maldicência, aquilo que São Tomás traduz, ou dá-nos através da expressão sussurrácio, é propriamente o cochicho. Falar baixinho, falar mal do outro. Ou seja, é manifestar, sem uma justa causa, um vício ou um defeito oculto do próximo. Aquilo que se chama habitualmente a futrica ou a besbilhotice, a fofoca no Brasil, assim, que vai levantar boatos, falsos boatos, ou então temas que não interessam serem levantados. Por exemplo, alguém que diz assim: fulano é uma pessoa que não sei quanto, que fez coisas boas, não sei o quê. Você já esteve em casa dele? Você já ouviu o que o outro disse sobre... Quer dizer, então fica a levantar temas que são meias verdades. Para quê? Para deitar abaixo, para denegrir a boa fama daquela pessoa que é invejada. Agora, a calúnia. Caluniar é diferente. Caluniar consiste já em imputar um falso crime àquele que é invejado. Ou seja, é um crime que ele não cometeu. Ou seja, acrescenta à maldicência uma mentira. É uma mentira perniciosa. Estas mentiras fazem um mal brutal. Ou seja, tanto a maldicência quanto a calúnia são de si coisas odiosas, horríveis. Nós vemos que a inveja dá-se nesses ambientes, como vimos há pouco com José do Egito, ambientes familiares, amigos, colegas. É um que se sente eclipsado e então começa a deixar de elogiar, começa a desgostar os elogios e começa, evidentemente, a sentir aqueles sintomas, aqueles sentimentos que são promovidos pela inveja. Evidentemente que a inveja terá vários graus. A pessoa pode sentir esses sintomas, mas reprimir os sintomas, rezar interiormente. Mas se a pessoa não reza e se a pessoa não reprime, se ela se deixa tomar por aquele estado de espírito, naturalmente, mas é infalível, ela não ficará calada. Ela há de dizer coisas que não deve e no momento em que ela deveria elogiar, ela há de calar o elogio ou reprimir o elogio por motivo da inveja. Reparem que até entre os apóstolos houve inveja. Isso, seu padre, mas como é que é possível? Foi. Vejam cá as tantas, narra-nos o evangelista São Marcos. Depois de uma caminhada, Nosso Senhor volta-se e pergunta para eles: o que é que conversáveis pelo caminho? E eles são apanhados de surpresa, e então calam-se, não sabem o que dizer. Porquê? Porque eles conversavam sobre qual entre eles seria o primeiro. Ou seja, os próprios apóstolos rivalizavam, comparavam-se. E Nosso Senhor vai-lhes puxar a orelha e vai dizer: vede, quem quiser ser o primeiro, seja o servidor de todos. E aquele que for o último, esse sim será exaltado. Ou seja, Nosso Senhor promovia a humildade e reprimia, mandava os apóstolos combaterem esse vício maléfico da inveja, da comparação. Nós vimos há pouco a história de José do Egito, que é vendido pelos seus irmãos. Ora, José do Egito, que está no livro do Gênesis, ele é nada mais, nada menos do que uma pré-figura do nosso Salvador. Nosso Senhor também será vendido pelos seus irmãos, ou seja, pelos da sua raça. E vendido por quê? Porque foi
objeto de inveja. Isto não sou eu que estou a dizer, não é o padre que está a inventar aqui. Isto está no livro, no Evangelho de São Mateus e no próprio Evangelho de São Marcos. Mas vejam o que diz São Mateus aqui. Pilatos dirigiu-se ao povo reunido e perguntou: qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, que se chama Cristo? Ele sabia que o tinham entregue por inveja. Ou seja, vejam que Nosso Senhor, como nos narra aqui São Mateus, Nosso Senhor foi também entregue à morte por inveja. E vejam só, e agora vamos chegar até ao fundo da nossa questão, vejam só que a inveja não é só um pecado, como tínhamos visto anteriormente, um pecado contra o 10º mandamento. As filhas da inveja manifestam-se porque são pecados contra outros mandamentos. Evidentemente que a pessoa, tendo inveja, ela cobiça, pecado contra o 10º mandamento. Mas se ela não ama, ou seja, se odeia, está a pecar contra o 1º mandamento e contra o 5º mandamento da lei de Deus. Além disso, se ela calunia, ela, no fundo, está a roubar aquela pessoa. Pecado contra o 7º mandamento. Além disso, se ela mente, porque ela começou a caluniar e começou a inventar histórias sobre o próximo ou coisas inadvertidas que ela nem sabia bem, não tinha os dados concretos suficientes, então ela está a mentir, pecado contra o 8º mandamento. Quer dizer, nós podíamos dar aqui um elenco que nunca mais acabava. A inveja é um vício que é transversal a todos os mandamentos, ou praticamente todos. Por isso é que nós temos de ter um olho enorme. E como é que nós combatemos, então, a inveja? O Catecismo dá-nos aqui algumas pinceladas sobre o modo de combater este vício terrível. Diz assim: a inveja representa uma das formas de tristeza, como já tínhamos visto, e, portanto, uma recusa da caridade, recusa do amor. E o batizado lutará contra a inveja. Ora, como é que eu luto contra a inveja? Duas formas, já tínhamos dado alguns exemplos, mas duas formas principais são confessar os pecados de inveja. Ou seja, sempre que for necessário, sempre que eu ouvir que não manifestei uma admiração que devia manifestar, ou disse umas palavrinhas assim, umas viperinas, que eu não queria até dizer, mas acabaram por sair, ou até que eu quis dizer, porque afinal de contas eu não gosto nada daquela mulher, tá bom, confesso, peço perdão a Deus, às vezes que forem necessárias. Só assim, é uma das formas mais rápidas de eu extirpar do meu interior essa semente de inveja. Além disso, enfim, procurar elogiar o próximo. Procurar combater essas más tendências de querer camuflar, de querer espezinhar, querer fazer desaparecer, enfim, a fama do próximo. Porque o próximo tem uma qualidade que me sobressai em relação a mim, eu fico eclipsado e então eu quero pisá-lo. Eu quero fazer com que ele desapareça. Não. Eu, quando ouvir o elogio, eu faço um adjere contra, eu luto contra essa má tendência, diga magnificat. Fulano realmente é extraordinário. E se houver um motivo para eu poder elogiá-lo àquele que eu invejo, que eu procure elogiar. Ainda que seja numa coisa assim insignificante. Que ele é uma pessoa até que tem bons modos. Vejam só que o fulano até tem bons modos, como é uma pessoa, enfim, educada. Eu invento qualquer coisa para combater o aspecto oposto, aquele aspecto deprimente e triste que me é suscitado pela inveja. Bom, e continua aqui, o batizado então lutará contra a inveja, opondo-lhe a benevolência, ou seja, desejar o bem. Que eu reze por aquelas pessoas das quais eu tenho inveja ou eu sinto que tenho algum atrito, alguma rivalidade. Só assim, caríssimos irmãos, só assim nós seremos verdadeiramente filhos de Deus. Só assim nós evitaremos as contendas, as divisões. Só assim nós amaremos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria.